Olá, amados, graça e paz, compartilhar com os amados uma palavra. Em Mateus, no capítulo 21, do versículo 33 até o 46, nos fala da parábola dos lavradores maus. No versículo 43, Jesus disse aos príncipes dos sacerdotes e os fariseus: por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Que venha a ser esses frutos dignos do reino. Em Mateus 21, do versículo 28 ao 32, Jesus fala da parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondeu, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Jesus disse, no Evangelho, que muitos estavam tentando tomar o reino de Deus, por força, porque não há como, se não for arrependendo. Tem que ter arrependimento, tem que crer em Cristo Jesus. Em Lucas 17, o versículo 11 ao 19, fala da cura dos 10 leprosos. Diz: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Dos 10 que foram limpos, apenas um voltou. A Bíblia diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Não adianta, se não existir, não produzir os frutos dignos do reino, não adianta se não tiver as virtudes de Jesus, que são os frutos do Espírito Santo: benignidade, amor, mansidão, longanimidade. Não adianta se não houver arrependimento, se não houver uma conversão genuína, se crer em Cristo Jesus, o reconhecê-lo, ser direcionado pelo Espírito Santo. Somente esses herdarão o reino dos céus, aqueles que geram realmente frutos dignos do reino. Não se toma o reino pela violência. A palavra diz da autoridade da lei, em Lucas 16, versículo 14 aos 18, diz: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que justificais a vós mesmos mediante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus.
e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair num tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Nós temos que ser a noiva legítima, né? Aquele que a noiva não nega o noivo, né? Aquele que nega o noivo é a prostituta, né? Nós temos que estar alicerçados em Cristo Jesus, estar introduzido, né, como membros do seu corpo, onde ele é a cabeça, onde aquele que está no corpo de Cristo Jesus, ele não tem, a sua mente não é cauterizada, porque a mente é a de Cristo, a cabeça é Cristo Jesus. Ele não é enganado, porque Jesus é a verdade, é a vida, é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.